Eu sou Márcia Reis, psicóloga, e ajudo as pessoas a superarem as suas dores emocionais e suas crises existenciais através das positivas ações, que são ações de autocuidado, ações de amor, de autorresponsabilidade, de compromisso e de vida, e de uma vida melhor. Por isso nós estamos nesse mês tão importante, mês do Setembro Amarelo, especialmente trazendo para vocês as possibilidades de maiores conhecimentos sobre assuntos da saúde mental. Nós estamos o tempo todo trazendo para vocês as possibilidades de um viver melhor, de uma forma de viver mais saudável, mais alegre e mais feliz, porque psicólogo não só fala de transtorno e de doenças, psicólogo fala de ações de vida, de qualidade de vida, de potenciais. Nós trabalhamos ajudando vocês a encontrarem os seus potenciais e a realizarem o melhor de vocês. E vamos lá, gente, para esse tema tão bacana, esse tema tão legal, porque é um tema atual, atualíssimo, e é um tema muito útil, muito necessário, muito bom, um tema excelente, porque quanto mais nós somos informados, mais nós temos condições de informar, de ajudar, de ser útil, de fazer o bem. Nós vamos falar sobre a depressão e o seu ciclo vicioso. Então, o que a gente entende de depressão, né? É interessante que esse termo depressão, a gente roubou, né? A medicina, a área da saúde, a psicologia, roubou esse termo de outra área para explicar sobre essa forma essa forma deprimida, né? Essa forma que nós ficamos quando estamos passando por estamos afetados por alguma situação que nos comprime, que nos imprime e que nos reprime. De certa forma, a palavra depressão é um transtorno depressivo, ou transtorno depressivo pode ser a mesma coisa, é uma doença muito séria e ao mesmo tempo uma doença muito comum, exatamente isso. Porque ela aborda o quê? Ela trabalha como você se sente, como você pensa e como você age, exatamente isso. Mas, apesar de todos esses dados, ela é tratável, essa é a notícia boa. A depressão é tratável. A depressão, ela provoca, e os seus pontos principais, né, que a gente pode considerar, é que ela provoca o quê? Ela provoca sentimentos de tristezas, profundo sentimento de tristeza. E nós não estamos falando aqui de uma chateaçãozinha qualquer, não. Nós estamos falando de um sentimento de tristeza mesmo, muita tristeza, e a perda de interesse em atividades onde anteriormente nós tínhamos prazer, nós tínhamos alegria em realizar. E esses dois pontos são essenciais para a gente perceber quando alguém está entrando num quadro de depressão, porque ela começa a sinalizar que ela não tem mais alegria de fazer determinadas coisas, ela não encontra mais alegria em estar com as pessoas que ela estava antes, em fazer aquilo que ela fazia antes. E a gente precisa estar atento a isso. Então a depressão ela pode levar a variados problemas emocionais e físicos e também pode diminuir a capacidade de nossas atividades normais no nosso trabalho e também em casa. Os sintomas da depressão, gente, ela vai variar de leves até graves, ou seja, pode ser uma tristeza, um humor deprimido, uma perda de interesse, como falei anteriormente, de realizar as atividades, né, que antes apreciava. Vai começar a ocorrer também alguns indícios de insônia, fadiga, baixa autoestima, sentimento de culpa, dificuldade para pensar, dificuldade para se concentrar, para memorizar, pensamentos de finitude, é muito comum, pensamentos de finitude, enfim, são gatilhos que a depressão começa a apresentar. Nós temos que observar quando as pessoas estão fazendo esses comentários para entender o que pode estar acontecendo. E a gente precisa também verificar quais são os gatilhos que a depressão começa. E começa por aí. Comecem a perceber se isso acontece com vocês. No Brasil,
Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, né, nós temos a maior prevalência de depressão da América Latina. Isso é muita coisa, gente. E, segundo, temos a maior prevalência nas Américas, ou seja, a gente só perde para os Estados Unidos e por muito pouco, porque os Estados Unidos, enquanto eles estão com 5,9, né, é o percentual deles de prevalência ali da depressão, nós estamos em 5,8% da população. E isso é muita coisa, Ou seja, ela representa mais ou menos 37,8% de todas as licenças de trabalho. Em 2016 foi feita essa pesquisa e descobriram isso. E a maioria dessas, digamos assim, dessas licenças de trabalho, elas são motivadas, né, por transtornos comportamentais e transtornos mentais. E a depressão, ela tá como carro-chefe. E o que vem em paralelo a isso? Estresse, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, o álcool, o abuso de álcool e de drogas, enfim, todos esses. Mas a depressão, ela é o quê? Ela é diferente. Ela vem acontecendo aí numa possibilidade maior. E a gente precisa entender que, geralmente, quando a gente vê alguém triste, a gente pensa logo, nossa, o que está acontecendo? Você está depressivo? Você está deprimido? Existe uma diferença, né? Você pode estar numa deprimição, um quadro de uma deprimição, um pouco mais triste, um pouco mais para baixo, e você pode estar depressivo. Então você precisa observar isso. É importante entender que depressão é diferente de luto, gente. A morte de um ente querido, né, a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, tudo isso são coisas muito difíceis das pessoas suportarem. É difícil mesmo e faz com que muitas vezes se desenvolva uma resposta aí de depressão por conta disso. Mas necessariamente, né, algumas pessoas que passam, por exemplo, por uma perda de um ente querido, eles costumam dizer que é como estar deprimido. É como estar deprimido. E a gente sabe que a perda de alguém querida, assim como a perda de um relacionamento, e tudo isso que eu falei para vocês, né? Um trabalho, algo que seja muito importante, isso pode levar à depressão, mas necessariamente não irá levar à depressão, mas pode levar. Então você precisa estar de olho se isso é algo temporário e se isso está relacionado a uma tristeza do momento ou se isso está relacionado a um aspecto mais profundo, de uma tristeza mais profunda, de desinteresse pela vida, pelos prazeres da vida. Isso é muito importante. Então veja bem, ficar triste não é o mesmo que ter depressão. Processo de luto é natural acontecer, das pessoas poderem ficar um pouco mais deprimidas temporariamente. Porém, né, o processo de depressão ele é algo muito individual e que acontece de uma forma diferente. Existem algumas características diferentes aí. Porque no processo de depressão, por exemplo, a tristeza, né, no processo de luto, a depressão ela pode envolver tristeza intensa, né, e também afastamento das atividades. Mas existe uma coisa, no processo de luto, os sentimentos dolorosos que a pessoa passa, ele vem em ondas. Passou, a pessoa sentiu aquilo, daqui a pouco a pessoa já esquece, aí daqui a pouco ela volta de novo, lembra, vem ondas, junto com as lembranças, principalmente das lembranças boas, né? Então vem ali quando as lembranças são muito positivas ou quando as lembranças são negativas. Então vem com ondas, um pouco diferente, misturadas ali, né, com lembranças positivas da pessoa que faleceu ou daquele momento onde ela viveu aquele trabalho, daquilo que era bom ou daquilo que era ruim, né, digamos assim. Mas o que acontece? E na depressão maior, o humor e o interesse, eles diminuem a maior parte do momento. Você fica a maior parte do momento desinteressado e triste. É diferente, não vem ondas que passa. Quando você, por exemplo, está no final do relacionamento, você tá tudo bem e tal, daqui a pouco te bate aquela lembrança e bate aquela tristeza e você fica ali mal, você fica triste falando daquilo, mas daqui a pouco você tá ali envolvido e você esquece. Isso não é, né? Isso faz parte do luto. Então há uma diferença aí pra gente
perceber. Então, para algumas pessoas, a morte de um ente querido